existe às vezes a aplicação de um sistema de alfabetização enrijecido. É claro que toda escola tem a liberdade de escolher o método a seguir e exigir que ele seja empregado no âmbito escolar. Porém, o professor da sala, junto com o coordenador pedagógico, pode e deve ter a flexibilidade de adaptar alguns métodos para os alunos que não estejam acompanhando com o método que foi escolhido. O maior desafio que eu vejo para o professor é identificar as particularidades dos seus alunos e promover o aprendizado significativo e motivador. Então, a partir da visita do grupo na escola Iracema, o que foi identificado? Nós pudemos identificar que ao entrar no quarto bimestre, alguns alunos do segundo ano ainda não estavam alfabetizados. Apesar de ainda nesse ano de 2019, o processo de alfabetização ter como ano de base de conclusão o terceiro ano do ensino fundamental. E como que o grupo decidiu trabalhar com o segundo ano? Por quê? A escolha da turma do segundo ano foi porque para o próximo ano a Rede Estadual de Educação vai mudar o ano de conclusão do processo de alfabetização como o ano base, ao invés de ser o terceiro ano, vai passar para o segundo ano do ensino fundamental. Como que as disciplinas elas contribuem para o projeto? Nesse projeto especificamente, eu achei que o que mais contribuiu foi a gente entender como que é o processo de alfabetização. Que ele não é uma mágica, não vai ser com uma atividade que a gente vai conseguir isso. Ele vem sendo construído ao longo do tempo. O próprio construtivismo fala isso, né? Ele depende não só da habilidade do professor ou do material que é utilizado. Então, a gente pensou no projeto não como uma ferramenta, vamos alfabetizar crianças, mas como fazer parte desse processo. E para isso, a gente utilizou da forma lúdica, né? E da arte, que a arte é importantíssima na construção do pensamento da criança. O pensamento artístico, ele ajuda muito no desenvolvimento. A disciplina foi fundamental para a gente trabalhar sem procurar um método, né? Assim, colocando a criança num contexto, levando primeiro para ela uma história, fazendo ela refletir sobre aquilo, pegando palavras principais, o tema chapéu, que era um tema simples, então a gente fez as crianças refletirem sobre isso, para depois pensar como que essas palavras-chave do texto eram escritas. Então a gente partiu primeiro para ajudar a criança a ter a curiosidade, né? Levando o primeiro tema para ela, trabalhando de uma forma bem lúdica, para que ela se interessasse, e aquilo foi uma brincadeira. Então ela começou a escrever, ela ajudou no processo de alfabetização brincando, e ela ficava curiosa, né? Elas queriam escrever as palavras. E nisso foi fundamental para o grupo ter essa ideia, né? Montar o projeto. Andressa, como que o grupo chegou na proposta do cordel para alfabetizar? Bem, a gente chegou na proposta do cordel pensando que a proposta era trabalhar a alfabetização, e nisso a gente pensou em trabalhar ela por meio de uma proposta significativa para as crianças. E a forma que foi encontrada para isso foi através da cultura. A literatura de cordel, ela é um gênero literário riquíssimo para ser trabalhado em sala de aula. E o trabalho de alfabetização, por meio da literatura de cordel, ele buscou promover a ampliação do conhecimento cultural, usando as rimas, a declamação cantada, a impostação de voz. Trabalhar a poesia auxilia na capacidade de expressão da criança e desenvolve a linguagem e a interação entre os alunos. Isso porque quando bem representada, a poesia de cordel, ela costuma encantar as crianças. E assim ela tem a oportunidade de obter um aprendizado mais divertido, mais significativo, despertando o interesse e o hábito da leitura. E a isopor-gravura surgiu pensando numa proposta viável que as crianças pudessem fazer e que não oferecesse riscos, utilizando uma bandeja de isopor, um palito para riscar esse isopor. E nesse desenho que foi feito nessa placa de isopor, com o guache, passa-se o guache e carimba sobre a folha. Com esse trabalho com o cordel que foi desenvolvido pelo grupo com as crianças da escola, nós buscamos trabalhar a cultura, a arte
trazendo a alfabetização de forma significativa para essas crianças, no fazer, no agir, trabalhando a escrita, os textos, mas também a linguagem visual associada a esses textos. Por isso que a gente trabalhou o texto do Um Chapéu para Muitos Cordéis e teve a ilustração desse texto através da isopor gravura. E a gente procurou atingir essa aprendizagem significativa que fizesse essas crianças pensarem e conhecessem um pouco mais sobre as suas origens. E conhecendo essas origens, a sua cultura, porque muitas delas têm pais, familiares que têm origem nordestina, buscou-se com a alfabetização não só que elas aprendessem a decodificar letras, mas com que ela construísse a sua identidade também nesse processo. Daiane, no projeto, como que o grupo chegou na proposta para a atividade do Caça ao Tesouro? O grupo tinha em mente de desenvolver um projeto que fosse a cara do aluno, que o aluno se interagisse, gostasse, se envolvesse. Então o grupo chegou no Caça ao Tesouro a partir de uma pesquisa que o grupo fez uma entrevista com as crianças durante a visita na escola. E através de perguntas, o que eles gostavam de fazer fora da escola, o que eles gostavam de jogar, o que eles gostavam de utilizar como espaço na escola. Então a gente chegou à proposta do Caça ao Tesouro, né? Levar essa brincadeira para as crianças. A gente trabalhou o Caça ao Tesouro fazendo dicas, charadas, a partir do que as crianças tinham aprendido com o texto Literatura de Cordel, o texto de Um Chapéus. Então a gente desenvolveu 2 charadas e a criança, conforme ela ia identificando o envelope, lendo, tentando ler a charada, ela ia no ponto que a charada estava pedindo para eles chegarem. Aí, nesse processo todo do jogo, as crianças chegaram até a quadra de esportes e lá eles acharam um baú. O baú continha um envelope para cada equipe e os envelopes eles tinham sílabas que as crianças precisavam decifrar e que montariam 5 palavras. Essas palavras eram relacionadas ao cordel. A aplicação a gente fez em 2 etapas, né? Foi 2 dias. Aí a primeira a gente trabalhou a isopor gravura, depois, após, né, a leitura do cordel, dos chapéus. E assim, as crianças, elas foram muito participativas, muito receptivas conosco. Elas gostaram bastante. Na hora de fazer a isopor gravura, elas capricharam. E foi muito bacana de ver assim, o entrosamento delas com a gente. E no segundo dia foi melhor ainda, que a gente propôs ali uma caça ao tesouro, né? O tesouro seriam aí as palavras do texto, né? do cordel. E aí quando a gente propôs aí sair da sala, nossa, aí que elas ficaram mais animadas ainda. E foi bem bacana, porque assim, mesmo as que não sabiam muito bem ler ainda, né? Estavam com mais dificuldades, a gente formou grupos que tinham outras crianças que puderam auxiliar, que já sabiam melhor, né, ler, então uma ajudou as outras. Uma foi ajudando as outras em cada grupo. E no final conseguiram concluir com sucesso, né, a nossa atividade de formar as palavras ali no que pegaram no nosso baú de tesouro, pelas sílabas, né, que a gente separou ali. Eu percebo um entusiasmo muito grande pelo grupo, né? Sim. Em desenvolver esse projeto, né? Esse mesmo entusiasmo foi sentido nas crianças? Com certeza, até mesmo. Acabou sendo mais rápido do que a gente esperava a aplicação, né? Aí as crianças conseguiram ali fazer as palavras, tudo. Quando terminou, elas falaram assim, mas a gente queria mais, a gente queria continuar. Foi muito significativo para elas. Porque, assim, é uma atividade diferente, porque normalmente elas estão acostumadas a só ficar dentro de sala de aula, então propor algo que elas pudessem sair ali, né, poder fazer vivenciar algo novo ali, né, mais ativo, que criança é assim, né, elas gostam de fazer coisas mais agitadas, enfim, sair um pouco da rotina, né, é bacana para elas, então elas realmente gostaram bastante, foi muito significativo pra gente, foi muito, assim, gratificante. Uma outra parte que me chamou a atenção foi que eles se divertiram muito na hora de montar as palavras do jogo. No final, uma das crianças, ela disse que ela queria que todas as aulas fossem assim. Então eu acredito que a brincadeira planejada, ela tenha que estar mais presente nas salas de aula das crianças do 2º ano. A brincadeira, ela deve ser vista como uma ferramenta primordial no processo de aprendizagem da criança. O que a gente percebe em muitas escolas, não necessariamente nessa escola que a gente escolheu para estudo, a gente percebe que quando a criança ela entra no ensino fundamental,
o brincar vai sendo tirado aos poucos dessa criança. E a brincadeira, ela passa a ser vista como uma moeda para o professor, né? Não é necessário para aprender. Talvez a brincadeira, na visão de alguns professores, não auxiliam em nada. E ela vira uma moeda de troca. Então, se a criança se comportou, se a criança fez toda a atividade, ela merece aqueles 5 minutos finais da aula para brincar. E, na verdade, a brincadeira não deve ser vista nesse sentido, né? Ela deve ser vista como uma ferramenta pedagógica. O resultado principal, eu acho que é você sentir a satisfação de contribuir no processo de alfabetização. Você perceber que cada criança, à sua maneira, contribuiu ali na montagem das palavras, cada criança conseguiu realmente se interessar pelo tema e procurar e querer conhecer. Eu acho que esse foi a principal consideração, o principal resultado que a gente teve. É ver que a gente está contribuindo para esse processo de alfabetização. Literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita pra ler.